Hoje eu vou falar com vocês sobre Sociedade do Cansaço, do autor Byung-Chul Han, a qual ele fala no livro Sociedade do Cansaço. E esse livro eu aconselho muito vocês lerem. É um livro assim que traz uma reflexão muito alta da atual conjuntura que nós vivemos. E um livro que, pela minha concepção, ele auxilia muito a entender por que nós próprios nos obrigamos, entre aspas, a produzir mais constantemente. Quando eu reparei nessa observação dele, foi uma, foi uma visão praticamente da minha vida, a autocobrança, como ele próprio aludiu, a autoviolência de si mesmo. Resumindo, Sociedade do Cansaço é uma teoria dele, é uma hipótese, a qual ele acredita no alto desempenho das pessoas. Ou seja, nós não teríamos que ser bons, nós teríamos que ser os melhores, mas não os melhores, mas os melhores em tudo, em completamente tudo. Nós teríamos que ser bom em aquilo, bom em aquilo. E isso é um alto desempenho, é um positivismo. A sociedade atual é marcada pelo positivismo, um excesso de positividade. E esse excesso de positividade ele está completamente marcado no desempenho. No desempenho de quê? De nós produzirmos ao máximo, de que tudo somos capazes e produzir cada vez mais. E essa produção excessiva de querer fazer aquilo, virar a noite fazendo, virar a noite estudando ao máximo, sem feriado, sem final de semana, sem Natal, sem dia santo, sem nada, isso acarreta diversas coisas, diversas patologias, diversas doenças, como síndromes de burnout, depressão, ansiedade e diversas doenças que nos afetam completamente, que são inegáveis os fatores prejudiciais que elas acarretam. Então, é uma visão assim muito reflexiva e muito boa assim para ser utilizada na redação. Então, resumindo tudo, e um detalhe. Vocês se perguntaram então por que nós vivemos assim? Ele afirmou isso, que nós vivemos nessa sociedade marcada pelo desempenho, pela positividade, essa positividade esse excesso de positividade, que nós podemos tudo, que somos capazes. O exemplo da frase do Maracumbama, do ex-presidente Maracumbama, we can. Nós podemos tudo. Se você não consegue, é porque você é preguiçoso. Nós podemos tudo. A frase, o slogan da Nike, just do it. Apenas faça. Se você não está fazendo, você é preguiçoso. Esse é o exemplo da atual conjuntura, que pela concepção dele é pautada pelo alto desempenho, é o positivismo de nós produzirmos ao máximo. E por que nós somos marcados nessa sociedade de produzir ao máximo, da autogestão, da multitarefa, da hiperatividade? Por quê? Ele aponta, isso acontece em razão de um passado no qual nós éramos punidos constantemente, nós éramos obrigados a trabalhar ao máximo, na qual até o próprio Charlie, esqueci o nome dele, é o Charlie Plin, desculpa se eu pronunciei errado, a qual ele fez até aquele filme, né, o qual, na época, lembrei da Revolução Industrial, né, a qual que nós não, né, nossos ancestrais eram obrigados a trabalhar ao máximo, não tinha hora de almoço, eram reprimidos, era uma constante repressão. E, assim, paradoxalmente, percebe-se um contexto atual totalmente o contrário, o qual as pessoas próprias são as empresas de si mesmas. Elas próprias se exigem de si mesmas. Ao mesmo tempo que elas são os patrões, elas também são os funcionários. Então, há uma autocobrança de si mesma, a famosa autoviolência. Então, ele explica isso, que antes, como éramos tão reprimidos, nós éramos reprimidos constantemente, obrigados a trabalhar ao máximo. Agora é o contrário, é o inverso. Agora nós queremos ao máximo, nós trabalhamos ao máximo. Na hora que a gente quer descansar, a gente pensa, não, a gente não pode descansar, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, é o alto desempenho. Então é uma sociedade assim feita para trabalhar ao máximo, para desempenhar ao máximo o positivismo, o excessivo positivismo de querer, de ser o melhor,
E não sou melhor, ser o melhor em tudo. É o positivismo que acaba nos estragando. Então, temas para redação. Positivismo não é tão bom. Se falar os efeitos do positivismo, cita o Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, excesso de positividade, de tudo somos melhores, autoviolência, as formas de autoviolência que existe, que é a autocobrança, de querer ao máximo o desempenho, o positivismo do desempenho ao máximo. Então, é um livro assim que traz uma reflexão tamanha para a atual sociedade. Muito obrigado por assistir.